Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 25, nós vamos gravar mais esse. Então, a questão de número 5, número 15, é a Gênese, capítulo 2, da natureza divina. Então, dando sequência, sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição. Olha só, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. É o que nós estamos tentando tratar, só que às vezes a gente trata de uma certa forma, usando os nossos termos, né? Então, olha só para você ver. Sendo infinitos os atributos de Deus, né? Não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição. Isso quer dizer? Vamos pensar da seguinte forma. Eu gosto de colocar algumas formas assim para a gente pensar. Por exemplo, só para simplificar, não vamos falar em todos os atributos, não, porque senão fica difícil, mas só para você ter uma análise assim, ó. Deus, nesse sentido, olha que colocação mais pobre que eu vou ter que recorrer a ela, mas eu creio que você vai entender. Deus, ele tem uma padaria. Aff, Maria, que besteira, gente. Mas tudo bem. Deus tem uma padaria. E ali ele fabrica pão. Jesus amado, me salva dessa. Me livra dessa. Deus tem uma padaria e ali ele fabrica pão. Tá bom. Aí o que acontece? Por toda a eternidade, ele distribui pães a toda a humanidade. Só que com a diferença. Só que com algumas diferenças. Se você procura aquela padaria por toda a eternidade, você encontra pães. A humanidade toda do universo e de todos os universos encontra pães. Isso significa que nem aumenta os pães e nem diminui. Toda vez que você lá comparece, o seu você tem. Você nunca, que ao chegar naquela padaria, Deus dirá a você: eu estou sem matéria-prima para fazer pães. Aguarde um pouquinho aí, porque estão trazendo matéria-prima para a próxima remessa. Já aconteceu de você ir à padaria e lá eles dizer para você assim, aí você chega e pergunta assim, tem pães? Está assando.
Daqui meia hora tá pronto. Na padaria de Deus, não. Você chega, você nem pede, ele já estende e te dá o pão. E nunca que falta matéria-prima. Agora isso, gente, é uma colocação tão fajuta que eu sinto nojo de expor dessa forma. Mas é preciso para que as pessoas entendam através dessas colocações. Sendo infinitos os atributos de Deus. O amor de Deus é infinito, né? Ele é infinitamente perfeito, infinitamente bom. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é a unicidade. Depois que nós vamos ler isso. Nunca que aumenta e nunca que diminui. Naquele mesmo patamar. Em todos os atributos. 1000% os atributos. Por toda a eternidade, usando esse termo barato também aqui de 1000, para ficar mais em conta. Por toda a eternidade que não tem princípio e não tem fim, 1000%. Não há deságio e nem ágio. Porque o dia que ocorre um deságio, deixa de ser ele Deus. E o dia que ocorrer um ágio, deixa de ser ele Deus. Olha só para você ver. Agora, qual o outro ser que se iguala a Deus? Qual o outro ser que se iguala a Deus em tudo? Aí, como já disse nos vídeos anteriores, que tem alguns oradores que dizem que existe seres no universo, que é tão evoluído que conhece tudo de Deus. Será que essas pessoas têm noção do que eles estão dizendo? A gente respeita. Mas eu acho que eles tinham que reler novamente a doutrina, principalmente as 5 obras básicas. Porque se eles leram, se eles estudaram, eles não raciocinaram, eles não esmiuçaram, eles, deixou passar alguma coisa em branco. Porque seres que conhecem tudo de Deus, não. Deus não se mostra na íntegra tudo que ele é 100% a tua criação. Escreva isso aí. Deus não se mostra 100% à sua criação. Existe muito mais de Deus que ainda é desconhecido, porque ele oculta do que tudo aquilo que os que até mais próximo dele se encontra, conhece-se dele. Que isso? Então, sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição,
Aí que é onde eu tive que entrar com essa história fajuta dos pães. Visto que, do contrário, não seria infinitos e Deus não seria perfeito. É o que eu disse. É o deságio e o ágio. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, por exemplo, Deus não é infinitamente perfeito e bom? É. Isso é atributo de Deus. Bom, mas vamos tirar então. Deus deixou de ser misericordioso. Deixou? Ele deixou de ser misericordioso. Certeza? Certeza. Ele que mesmo que revelou. Então ele não é Deus mais. Porque eu não sei se você entendeu, com todo respeito. Deus não criou os teus atributos. Os atributos de Deus existem desde tanto quanto Ele. Vamos usar outro termo. Os atributos de Deus é Deus. A natureza de Deus é Deus. A justiça de Deus é Deus. Né? Como está aqui, a natureza divina é Deus. A providência de Deus é Deus. A existência de Deus é Deus. Tudo é Deus. Aí vem lá Kardec e faz aquela pergunta mais ou menos assim aos bons espíritos. O universo é obra de Deus? E os bons espíritos respondem, sim, o universo é obra de Deus. Agora você parou para analisar? Se os universos, se todas as dimensões é obra de Deus, que sabemos que os universos e todas as dimensões não existe princípio e nem fim. Para essas obras todas serem obras de Deus, significa que Deus antecede os universos, todas as dimensões, por toda a eternidade, que não tem princípio e que não tem fim. Você já parou para pensar nisso? Sim, o universo é obra de Deus. Então, se é obra de Deus, Deus antecede tudo. É a inteligência suprema, é a causa primeira. Porque vamos pensar da seguinte forma, usando uma fórmula aqui muito barata também, porque a gente não tem termos aqui para usar. Se tratando de Deus, não tem. Mas a gente pode fazer algumas comparaçõezinhas para simplificar. Quando você bate o olho num edifício, você fica encantado pela beleza daquele edifício, não fica? Aí você chega até a portaria daquele edifício e você pergunta assim para o porteiro. Por favor, vem lá o porteiro. Eu gostaria de saber o nome do engenheiro, do construtor
que construiu esse edifício. Que obra magnífica! Ah, pois não, vem cá. Mas por que vem cá? Não, eu vou te mostrar aqui. Tem uma placa aqui que foi deixada em homenagem, né, aos construtores desse edifício. Ah, é? Nossa, que maravilha! Tem muitas essas placas assim em escola, né? Porque os prefeitos colocam vereador, prefeito, governo. Mas é mais ou menos aquilo ali. Então, você chega e bate o olho naquela placa, está escrito lá o nome do engenheiro. Doutor fulano de tal. É engraçado, né, que eles falam que médico, eles escrevem lá, o médico escreve na camiseta assim, Doutor Luiz Antônio. Eu vou me colocar nessa agora porque a bomba, se quiser, vem pro meu lado. Mas por que doutor? Ele não tem curso de mestrado. Quem tem curso de mestrado são os advogados, os juízes, delegados. Por quê? Doutor fulano de tal. Você não acha que isso é vaidade? Porque ele não tem curso de mestrado. Até onde a gente sabe, médico não tem curso de mestrado. É cada coisa, né? É a vaidade, né? Mas tudo bem. Aí você olha lá, o nome do engenheiro, doutor fulano de tal. Construtor fulano de tal. Designer fulano de tal. Então você fica sabendo de tudo, né? Então olha só para você ver que maravilha. É a mesma coisa aqui, ó. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Então, é isso que nós estamos tentando mostrar. Existe outros Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Existe. Pronto. Existe? Existe. Que não teve, que pode ser considerada a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Sim, existe. Só para você não, nós vamos parar. Esses outros deuses não teve princípio, nem meio, nem fim? Não. Mas aí você começa a analisar, você começa a desmoroná-los a partir do momento que, analisando os atributos deles, todos desiguais. Uns têm mais amor, outros têm mais perfeito na solidariedade, outros é mais onisciente, outros é menos oniscientes, outros é mais onipotente, outros menos onipotente, outros é mais onipresente, outros é menos... Não existe isso. Não existe isso. Então, né, sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição. Por isso que é um só. Aí aqui, na questão de número 16, Deus é único, né? A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. As suas perfeições são
infinitas, tantas quanto Ele. Como nós estávamos tratando no assunto anterior, então você chega num determinado local e você depara-se com o universo, os universos e todas as dimensões. Isso é só uma análise. E você pergunta assim: quem criou esses universos todos, essas dimensões todas? Deus. Deus? É. Mas um só Deus, sim. Então o universo é obra de Deus? É obra de Deus. Mas e Deus? Deus encontra-se antes do universo. Ô Luiz, mas como antes? Se os universos e todas as dimensões não têm princípio e nem fim, para você ver a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Para você ver a magnanimidade de Deus, a grandeza de Deus. Nós não temos capacidade de avaliar tudo isso. O que nós estamos dizendo aqui, eu posso dizer com toda clareza, isso aqui é uma banalidade. Mas é uma banalidade que a gente não encontra por aí, porque as pessoas não raciocinam. Então, ó, Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Unicidade. Unicidade. Né? Unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Tudo é perfeito. Não existe nada que desencadeia. Nada. Aí você pode dizer assim, mas um meteoro vem, tuf, na Terra. Esse meteoro não errou o caminho, tum, na Terra? Não. Tudo obedece à natureza de Deus. Tudo obedece os desígnios de Deus. Vamos dizer que o universo, os universos, eles são prescientes. Os universos. Não é Deus que eu estou querendo dizer, não. Olha só para você ver como são as coisas. Então, aquele cometa, aquele meteoro veio, tum, destruiu o planeta inteiro, obedecendo à natureza de Deus, obedecendo à lei de causa e efeito, ação e reação. Será que Deus enviou aquele meteoro para destruir a Terra? Será que não foi a necessidade de evolução, as energias dos indivíduos ali que atraiu aquele meteoro àquele planeta? Nós temos que analisar tudo isso. Nós não podemos permitir desencarnar sem saber disso. Até porque se desencarnarmos também sem saber, nós vamos aprender no plano espiritual. E ao aprender no plano espiritual, reencarnamos aqui nas próximas existências detentores desse conhecimento. Né? Então, já está terminando o vídeo. Não poderia existir outro Deus, salvo sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas,
Nós já tratamos isso aqui, né? Não poderia existir outro Deus salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Nós vamos para o próximo vídeo, que nós vamos gravar mais um para nós explicar isso aqui.